Eu queria voltar sobre o assunto que eu comecei, que era sobre o tamanho do Dudu, a idolatria que ele tem no Palmeiras. Eu acho que o Dudu, até acho que é um pouco polêmico isso que eu vou falar, eu acho que ele é um pouco superestimado na história do Palmeiras. Superestimado. Eu acho, E aí, eu acho que vai muito nessa linha aí que a gente tá fazendo. Eu acho que o Dudu, ele joga... Eu acho que se você pega os números de títulos e tudo mais, é uma coisa que... Mas a gente tem que ver um pouco o protagonismo que ele teve nessas conquistas. Eu acho que... É o que eu falei, eu acho que o Dudu, ele joga muito a bola mesmo, em 16 e 18. Eu acho que são esses 2 grandes anos que o Dudu tem. Em 15, ele patina um pouco ali, ele é fundamental no título da Copa do Brasil, mas ele não é o cara. Eu acho que ele não é o cara. Eu acho que 17... como a gente falou aqui, o Palmeiras não tem um grande ano, ninguém vai muito bem ali. Apesar do vice-brasileiro. Sim, e ele tem problemas ali com o Cuca, como você falou. Aí a gente vai pra 16, né, que ele joga muita bola, e 18, que ele joga muita bola. 19, ninguém do Palmeiras vai bem. Tanto que acaba o ano de 19, nem acaba, antes de acabar, o Matos é demitido, todo mundo é demitido, Mas teve um início promissor, né, até a Copa América, até a parada. Sim. Mas... O problema do Palmeiras de 19 foi o Flamengo de 19 do Jesus. Sim, mas eu acho que o Palmeiras, quando a coisa apertou, o time não mostrou força nenhuma ali, eu acho. Na fase mais aguda da temporada ali, o Palmeiras não conseguiu mostrar força. Enfim, e ali, tanto que o Gagliotti ali muda tudo, a filosofia, fala, a gente vai ter um 2020 diferente, tudo mais, e realmente o Palmeiras muda a filosofia e tem, e aí ele sai em 20, e o Palmeiras ganha tudo sem ele. O Palmeiras finalmente consegue a tão sonhada Libertadores, que tanto tentou, e aí eu acho que o Dudu, ele era pouco decisivo. Eu acho que em jogos grandes, na hora do vamos ver, ele era pouco decisivo. Um jogo, uma semifinal de Libertadores, coisa assim como a gente teve em 18, ele sumia muitas vezes, eu acho. Eu não vi esse Dudu, porque tem um jogador que só aparece na hora do vamos ver, que é meio um Gabigol da vida. O Dudu, ele era meio, na minha visão, nessas horas ele dava uma sumida, assim, na hora do vamos ver muitas vezes. E aí é uma visão minha, uma opinião minha. E aí o Palmeiras ganha tudo sem ele. E aí ele volta no meio de 21, ali 22 ele vai bem, mas é um time já muito coletivo. Ele não consegue ser esse destaque. Ele vai bem em 22. Eu não tô falando que ele vai mal, ele vai bem. O time inteiro foi bem, né? Mas o time inteiro vai bem. Você tem até o Rony vai bem em 2022. Pra você ver o nível até que tá o Rony vai muito bem. Então assim, o Dudu, ele vai bem, mas quando o time tá bem, todo mundo vai bem. Ele não consegue ser esse desequilíbrio. Eu acho que o Dudu é esse desequilíbrio, esse cara diferente, esse cara genial, em 2 anos só, 16 e 18. E aí 23 ele tem lesão, praticamente não joga, e esse ano ele praticamente não jogou, e são 2 anos que a gente até descarta, fora o ano que ele ficou fora lá no Catar. Então assim, eu acho que desses 10 anos, o Dudu joga muita bola mesmo, muito assim, de nível seleção brasileira em 2 anos, na minha opinião, 16 e 18. Então pra mim, ele é um pouco superestimado nesse sentido. E aí é uma visão minha, eu não coloco ele na minha seleção de todos os tempos, por exemplo, coisa assim. Nenhum. Mas, se a gente for fazer, mas assim, na história do clube, ele é um dos maiores vencedores, ele ganhou tudo. E aí, você só vai analisar os números. Sim, e aí é isso. Ele ficou 10 anos no clube, ele ganhou X títulos, ele tá entre os 10 maiores São 12 troféus, é muita coisa. Eu acho que isso não tem como discutir, ele tá entre os 10 maiores do clube. Agora, eu não, dos que eu vi jogar, eu não consigo idolatrar ele nessa forma que muita molecada idolatra, porque é da geração. E aí é o que a gente estava falando. A gente ama o Valdívia porque ele é da nossa geração de juventude. O pessoal mais velho não gosta muito do Valdívia. É só machucável. Eu entendo essa galera. E talvez eu já sou mais velho para a geração Dudu. A geração Dudu, que é essa molecada, ama o Dudu de paixão. E eu entendo, porque ele é o jogador, ele é o cara da molecada. E pra mim, não é, entendeu? E até falando de bola mesmo, eu acho que o Dudu é inferior ao Valdívia, por exemplo. O Valdívia jogava mais bola que ele, o Edmundo jogava mais bola que ele, o Alex jogava mais bola que ele, o Djalminha, mas enfim, isso indiscutivelmente. Eu acho que assim, de bola mesmo, eu acho que ele não é nenhum gênio, assim, não, na minha visão. Ele é acima da média pro mercado nacional. Mas ele não é um cara de mercado de Europa e tudo mais, e eu acho que ele teve 2 anos muito acima da média. Eu não sei se eu tô errado, o Felipe já deu a opinião dele mais ou menos sobre isso, não sei o que você acha sobre o tamanho do Dudu no Palmeiras. Cara, eu acho que ele é um pouco, superestimado. Eu acho que ele seria um dos grandes ídolos, assim, é porque algumas questões pra mim pesam muito. Aquela questão do Cruzeiro, quando ele queria sair, quando tudo parecia bem, ele ficou
meses e meses no DM, recebendo um salário milionário, tava tudo certo. Tinha um documentário pronto a respeito dele. Sim. O Palmeiras tinha um contratou documentário. uma Pois equipe é. de filmmaker, né? Aham. Ia mostrar toda a recuperação dele. Ia mostrar a recuperação dele e Ia tudo sair um mais. documentário a Isso respeito. pesa muito pra mim, assim, cara. Claro, Demais. pode ter coisas ali Demais. dentro, internamente, que a gente jamais vai saber o que aconteceu pro Dudu ter tido essa reação. Mas pra quem tá vendo de fora, você pega, pô, o cara machucou no Palmeiras, ficou quase um ano machucado, recebendo em dia, sendo idolatrado pela torcida. Aqui ele tinha tudo. Ele tinha o apoio da torcida, ele era idolatrado pela torcida de forma unânime até então. Agora, ele pode até ser idolatrado, mas unanimidade, o Dudu, eu tenho certeza que não é mais. Tem muita gente que já torce o nariz, tem gente que já vê o Dudu como superestimado, como você, eu também concordo. Eu acho que o Dudu, daqui uns anos, vai ficar os números frios, os números pelos números. E quem não viu o Dudu jogar, pode ser que coloque ele numa prateleira maior do que aquele alcançou de fato. Isso acontece muito com jogadores que a gente não viu jogar, né? Mas o que pegou pra mim nesse caso do Dudu foi ele ter querido ir pro Cruzeiro. Por que ele queria ir pro Cruzeiro? E depois, ele tentou se explicar por meio de uma nota de Instagram que com certeza não foi ele que redigiu. Eu até hoje não ouvi o Dudu dizer uma só palavra sobre o assunto. Ou seja, é um jogador covarde, de certa forma, porque se escondeu nesse momento e a gente não sabe o que aconteceu. E duvido muito que saiba a verdade por trás dessa história. Então, pra mim, o Dudu sai assim. Eu acho que a verdade é o que foi dito. Se ele nunca negou. Ele nunca negou. O Matos disse, a Leila disse que ele se ofereceu pro Então, Cruzeiro. e o Quem Dudu cala nunca consente. falou isso. Exato, é o que eu acho também. Quem cala consente. E o Dudu ficou calado, né? Ou seja, mas por que o Dudu quis sair? Egocentrismo? Eu acho. Porque ele não queria jogar, porque ele não ia jogar, não tinha espaço no time do Abel? Eu até falei assim, eu tomei cuidado com a palavra egocêntrico no começo, porque eu tomo muito cuidado com os Mas a gente tem que dar nome às coisas como elas são, né? Sim, mas eu tenho um pouco de medo nos adjetivos, porque o mundo do futebol esconde as verdades. O futebol esconde as verdades. Não adianta, a gente nunca vai saber de certas verdades Nunca. do futebol. Nunca. Essa questão, não importa o que tenha acontecido, ela manchou. Com certeza. Ela manchou. Ela não deveria ter acontecido, tá? O Palmeiras ficou refém dessa situação que aconteceu com o Cruzeiro. E isso eu não perdoo. O Palmeiras foi manchado, o Palmeiras ficou refém. Não se brinca com o Palmeiras, porque Com a instituição, né? quando a gente fala do Palmeiras, não é só uma instituição fria. A gente está falando em números, reza a lenda, que são 16 milhões, né? A gente está falando de milhões de famílias. Não se brinca com isso, não se coloca isso à prova, não se tenta diminuir o tamanho do Palmeiras. Então eu não perdoo isso, não se deixa o Palmeiras não se faz o Palmeiras de refém, então por isso se fosse só isso que tivesse acontecido, ele já estaria fora da minha galeria, né? É o meu problema com o Edmundo, por exemplo. Eu amo ele de paixão, mas por quê? A questão que a gente falou da infância. A primeira primeira passeata que eu fui de título foi gritando au, Edmundo é um animal, né? 93. Então aquilo marcou minha vida para sempre. Sim. Se eu tiver Alzheimer, eu tenho certeza que vai vir lampejo na minha cabeça dessa época, porque marcou demais a minha infância. Então ele conseguiu um lugar de destaque no meu coração, como o Dudu conseguiu na meninada nova aqui. Sim. O Valdívia também conseguiu, né? E por aí vai.